Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos mais uma vez no ar. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista também, e você pode falar comigo lá no @Sancler Bernardes. E juntos você nos encontra aqui toda semana no podcast UTI Informe Ação. A gente convida também vocês a conhecerem o nosso Instagram, @UTI Informe Ação, e lá tem outras informações sobre outras coisas que a gente desenvolve, além do nosso podcast também, outras maneiras da gente se conectar com vocês e promover esse desenvolvimento quanto profissional, quanto serviço, quanto especialidade. E lá também você pode conhecer a nossa campanha de apoiadores, que é uma campanha que a gente faz com um grupo muito seleto, que a gente é muito grato, que acredita no que a gente faz aqui, no propósito do podcast e de como as informações que a gente pode colocar em discussão são úteis para todo mundo. E isso tem uma íntima relação com o que a gente vai falar hoje, né, Débora? A gente está aqui hoje imediatamente após o Dia do Fisioterapeuta, né? Ontem, dia 13 de outubro, foi comemorado o Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, fazendo, né, uma alusão ao dia em que foi publicada a resolução que regulamenta a nossa profissão, né? Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, a fisioterapia, a nossa profissão. É uma conversa talvez com reflexões, talvez com história, talvez com opinião, e para a gente falar uma coisa que a gente vem falando muito aqui no podcast, mas tem várias frentes para se discutir, que é para onde a gente está indo com a nossa profissão. Eu gosto sempre nessa data, Débora, eu faço uma reflexão, e eu não sei se você também faz isso de vez em quando, mas nessa data especificamente, como você se vê dentro da profissão, né? Eu me vejo, eu acho que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e eu vou cada vez mais me conectando de uma maneira mais profunda com a fisioterapia, sabe? Cada vez mais eu me sinto mais fisioterapeuta, me sinto mais importante dentro do cenário que é a saúde, e eu me sinto cada vez mais orgulhoso do caminho que eu e a profissão trilhamos, né? Eu acho isso muito legal. E assim, eu sei que se a gente jogar, por exemplo, no Instagram uma pergunta, e aí, a FIS? A maioria fala, tem que melhorar, e etc e tal. Mas eu vejo tanta coisa boa acontecendo que eu acho que, de uma maneira geral, eu sou muito orgulhoso de ser fisioterapeuta, e é um dia que eu comemoro muito, o dia de ontem, dia 13 de outubro. E você, Débora, como é que você vê a nossa, de uma maneira geral, inicialmente, assim, a nossa profissão? Eu acho tão complicado, né, falar disso, porque, na verdade, cada um vai responder essa pergunta de um ponto de vista diferente, pensando em que momento que ele vive a profissão, né, pensando as consequências da tomada de decisão em relação à profissão que cada um fez, né. Eh, Acho que o Brasil é tão grande que também tem esse impacto, né, de onde você mora, pensando em oportunidade de trabalho, enfim, né, e até do seu pessoal, né, de como a profissão, de alguma Como é que forma, você impacta caiu aqui, né? o seu pessoal também, né. Então, eu acho que é uma questão difícil, assim, de ser conversado, né. O que eu acho, assim, pensando em mim particularmente, eu acho que eu estou no momento eu consigo vislumbrar, assim, visualizar, os diferentes momentos que eu já tive na profissão, né, então acho que quando eu me formei, né, enfim, esse começo de construção da profissão, né, ele tem ali um momento onde você começa a construir algumas coisas, né, então você é diferente do que muita gente acha, né, e do pessoal mais jovem hoje que, né, tem essa ânsia pelas coisas muito rápido, você não sai da faculdade fazendo história na profissão, né, você não sai da faculdade conseguindo Por melhor que aluno que você seja lá dentro, né? exatamente, conseguindo ter um papel ativo, né, dentro da profissão, isso é construído, né. Então assim, eu vejo que foi isso, né, foi um caminho, né, depois eu, né, tenho 16 anos de formada, então assim, é um caminho onde eu fui construindo, né, eu queria chegar onde eu estou hoje, eu fui fazer mestrado, eu fui fazer doutorado, eu fui pesquisar, eu fui me conectar com pessoas, né, então hoje eu me vejo,
uma pessoa muito ativa em busca da melhoria da nossa profissão, né? Eu acho que é nesse ponto que eu estou hoje, assim, com uma capacidade que foi construída de participar e de ativamente, né, conseguir construir os próximos rumos da nossa profissão, digamos assim, né? Mas é isso não veio de graça, né? Eu construí conhecimento, eu construí, né, prática, enfim, para poder chegar aqui, né? Enfim, né, me busquei estar em alguns lugares, mas eu acho que isso, de novo, é uma escolha de cada um, né? E aí, dependendo da escolha que você faz, de onde você quer estar, de onde você quer chegar, você vai sentir a profissão de um jeito diferente, né? O que eu acho assim, que me incomoda às vezes, né, nessa época de reflexões, às vezes é o pessoal que também, assim, sabe assim, quer colher cenoura, mas planta beterraba, sabe? Ou, sabe, eu entendo que a nossa profissão tem mil problemas ainda, e de novo, acho que a gente está no momento, né, tanto eu quanto você, de tentar construir essa melhora para os próximos, mas também a gente precisa, né, quando a gente escuta a opinião de alguém a respeito da profissão, a gente precisa entender como que essa pessoa fez as escolhas dela, o que ela plantou para estar colhendo aquilo ali, né? Hoje eu enxergo que eu falo isso muito para os alunos, a nossa profissão, e falando agora da nossa especialidade, né, dentro da especialidade que a gente está, é muito, muito dinâmica, né? E aí, num cenário dinâmico em termos de empregabilidade, de trabalho, financeiro, que se você, né, às vezes eu vejo gente assim de muito tempo, às vezes reclamando, né, mas talvez é isso, a profissão foi caminhando e muita gente não caminhou Precisa junto, evoluir né? junto, né? É. Eu acho muito legal isso que você colocou, porque, assim, essa construção, ela é algo que a gente não sai com isso muito da formação, né, Débora? Você colocou, a gente já sai meio que é como se fosse uma dívida social que a nossa sociedade tem por você ter feito um curso superior, escolhido uma profissão na área da saúde, e aí você sai fisioterapeuta e talvez as pessoas encarem como uma dívida social que, você é fisioterapeuta, então nós devemos respeito, autonomia, empregabilidade, salário, reconhecimento e etc. E isso não é para fisioterapia só. Isso em todas as profissões, né? Então, assim, a pessoa não gosta da fisioterapia por causa disso, porque você tem que entrar, você tem que ter anos de história para conseguir seu espaço. Certo, o que você quer fazer? Você quer ser jogador de futebol? Vai ser a mesma coisa. Você quer ser engenheira? Vai ser a mesma coisa. Você quer ser advogado? Vai ser a mesma coisa. Então, toda profissão tem essa questão histórica. Eu acho que o vestibular, né, a gente que é do vestibular, e depois o pessoal que entrou para o Enem, eu acho que carrega um pouco disso, de uma dívida social, de um momento em que nosso país tinha menos pessoas que faziam curso superior, e as pessoas julgam que elas precisam de imediato ter isso. Então, esse imediatismo e essa dívida social, eu acho que é um freio que tem para todos os profissionais. E aí, com o tempo, por isso que eu falei que eu acho que eu tenho hoje muito orgulho, e você falou muito bem dessa construção, com o tempo a gente consegue entender isso melhor. E a partir do momento que você vai entendendo, talvez seja aquela hora que você tem uma capacidade melhor, um discernimento melhor de dizer assim, essa é a minha profissão, eu tenho essa e essa oportunidade, eu vou caminhar como ela se desenvolve, ou eu vou ficar quieto aqui do meu lado, né? Então, eu acho que se a gente fizesse um resgate histórico, a gente fez isso sobre a reabilitação, mas se você fizer da profissão, caramba, quantas UTIs tinham fisioterapeutas 24 horas há 20 anos atrás? E as leis que regem isso? Quanto se pagava num plantão? Qual era o seu trabalho e a sua autonomia profissional? Como era o tipo de atendimento que você entregava? Eu acho que a gente evoluiu, assim, muito, muito em relação a isso. E vai continuar evoluindo. Então, daqui a 15, 20 anos, não vai ser a mesma coisa que é hoje. Mas eu concordo com você que vem abrindo um cenário de oportunidade, de empregabilidade, tanta coisa que é tão interessante, principalmente quando o fisioterapeuta se vê peça fundamental. Eu acho que na época que a gente saiu, eu não sei, eu queria isso, mas a própria fisioterapia, a classe profissional como um todo, ela batalhava pelo seu espaço, mas ela ainda não tinha essa total
conhecimento e reconhecimento e autonomia para dizer assim, olha, nós somos parte disso aqui, nós somos essenciais dentro da terapia intensiva. Então, ficava patinando um pouquinho, talvez em intervenções que não eram tão boas, a gente não tinha tanta pesquisa de evidência científica boa, a gente não tinha tantos profissionais, tinha muitos profissionais que queriam ser outras profissões, então a gente vivia esse cenário. E hoje já vem um cenário que a gente tem. Então, hoje, a gente consegue, inclusive, elencar níveis de alcance dentro da profissão, né? Eu acho que, pelo menos vou falar por mim, 21 anos de formado, quando eu saí, eu não via muito quais eram os degraus que eu podia, sabe, transpor, assim, com o passar do tempo na carreira. Eu via que eu queria trabalhar na UTI, e trabalhar na UTI, se você trabalhasse muito, você ganhava mais por causa do número de plantões, e se você quisesse ir para a gestão, você ia ser chefe de uma UTI. E hoje em dia você tem um cenário que é completamente diferente. Você tem um fisioterapeuta transformador dentro das unidades, com várias frentes em que ele pode atuar, pesquisa, ciência, educação, gestão, tecnologia, assistência, assistência de uma área, assistência de outra. Cara, é tão grandioso hoje que essa quantidade de oportunidades, ela traz uma possibilidade tão grande para os fisioterapeutas que torna a nossa profissão mais grandiosa ainda, sabe? Eu tenho um pouco dessa visão. Eu fico pensando assim, né, que talvez algumas pessoas escutem tudo isso e falem, nossa, onde está tudo isso, né, que eu não estou achando. Mas eu acho que tem vários pontos aí, sabe? Eu acho que uma coisa importante, né, é o amadurecimento, né? Então, assim, a gente tem que entender também que a partir do momento que a gente começa a andar, né, a abrir portas, a caminhar, outros problemas aparecem, né? Então, por exemplo, quando você vai falando, hoje tem muito mais UTIs, tem fisioterapeuta e todo, e talvez alguém esteja ouvindo e falando, e tá pagando mal, né? Ou paga menos do que antes, enfim. É isso, outros problemas vão aparecendo. E aí a gente tem que lidar com esses novos problemas, né? Então, acho que esse é um ponto. Então, a gente resolveu uns problemas, agora a gente tem que ir resolvendo outros, e é assim que funciona, né? Acho que quem é pai e mãe sabe muito bem disso, né? Você vai vivendo um ano do seu Eu nem filho, lembro aí dos você resolve problemas de aquilo. 2 anos atrás, né? Exatamente. E você vai aparecendo novas fases, e cada fase tem seu novo desafio, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, assim. Acho que outra questão interessante, né, Sancler, é que eu também, assim, às vezes ouço muita gente falando assim, por exemplo, né, a nossa classe é desunida, né, a gente não é valorizado, a gente não se valoriza. Mas, assim, onde também, por muitas vezes, a gente está, né? Onde a gente caminha? Porque, assim, por muitas vezes, as pessoas que reclamam disso, nossa classe é desunida. Você está em algum lugar de união de classe, né? Você está dentro de uma associação, por exemplo, porque é ali que a união acontece, né? Mas não, você está falando que a classe é desunida? Onde você está? Você está na copa da sua UTI, brigando com a pessoa que também quer fazer o outro plantão, e aí você sente a classe desunida, né? Mas você vem para algum lugar que luta pela união da classe, né? Você conhece, você já esteve. Então, eu acho que também tem muito disso, assim, né? A gente reclama muito, a gente sempre fala isso aqui, né? Acho que a gente reclama muito, mas a gente faz pouco, né? E os lugares existem, né? Então, assim, existe lugar que paga bem, existe lugar onde a classe é unida, né? Talvez não seja a maioria, mas aí é isso, a gente tem que construir o nosso caminho para chegar ali, onde a gente quer, né? Onde o negócio. Aí é aquela velha história, né, Sancler? Meu hospital paga mal, mas eu continuo lá, mas eu continuo, né, sem fazer alguma coisa E sigo simplesmente profissionalmente, fazendo o mínimo, né? profissionalmente para melhorar isso, né? Então, assim, o meu filho hoje contou uma história que ele falou, eu vi na escola, né, uma história engraçada, posso te contar? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, eram dois meninos que estavam conversando, e aí o menino falava assim, se você tá numa mata e encontra uma onça, o que que você faz? Aí o menino falava assim, eu dou um tiro. Não, mas você não tem espingarda. Não, então eu, sei lá, tiro um pau nela. Não, mas você não tem o pau. Não, então eu subo na árvore. Não, não tem árvore lá. Né? E aí vai falando, e aí no fim ele fala: Você é meu amigo ou amigo da onça?
né? Para fazer esse trocadilho com um amigo da USP. E aí é isso, né? Tipo assim, a classe é desunida, mas eu não entro e faço parte de uma associação, por exemplo. Ah, paga mal, mas eu aceito aquele plantão. Tudo... Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, mas assim, sabe? Ah, a fisioterapia não é ouvida no plantão, mas eu só faço gritar. Ou se eu não grito, eu não falo nada, eu não procuro aprender sobre comunicação para fazer isso de um jeito certo. Então, assim, a gente também joga contra a gente por muitas vezes, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Própria E você sabe que você capacidade estava. técnica, né, Débora? O desenvolvimento técnico, para você conseguir tudo isso que você está falando, né, que as pessoas estão pleiteando, uma bagagem técnica de estudo, desenvolvimento também tem que estar presente. Exatamente. E aí é isso, aí vivenciando cada fase da sua profissão com as suas descobertas, né? Você estava falando, estava lembrando que quando eu prestei, né? Quando eu estava acabando a faculdade, eu falei, eu quero fazer terapia intensiva. Eu lembro que dentro de mim eu falava, nossa, que legal. O ano que vem eu vou estar dentro do hospital. Eu lembro do Natal, assim, eu falei, nossa, ano que vem eu vou estar passando Natal e Ano Novo dando plantão. Né, que legal, vou estar com as pessoas, né? E assim, depois de um ano, eu já olhei e falei, não, peraí, Essa não é data eu isso que não eu quero. quero, né? E aí eu fui, olhei e falei, bom, isso aqui não tá legal da escolha que eu fiz, isso aqui não é legal dessa especialidade, como que eu posso suprir isso de outro jeito? Tem gente que não tá, que gosta, né? Não é o meu caso, então eu fui indo atrás de oportunidades e é isso que você falou, né? A nossa profissão, ela não tem uma dívida com a gente, né? Não é, ela não tem que Gente que entregar para a gente constrói a relação dela com a o sociedade. melhor salário, ela não tem que entregar para a gente o melhor emprego sem trabalhar final de semana. É a gente que tem que construir isso, né? Do jeito que a gente quer. Então, em discussões, enfim, né? Então é isso. Quantas vezes nossa, mas eu acho que deveria ter plantões de final de semana diferente, porque tem que ter diarista, porque não sei o quê. Tá bom, em que lugares você está falando sobre isso? De novo, na Copa do seu hospital não vai resolver. Né? Você está em lugares onde se discute isso, onde tem pessoas que podem mudar isso, né? Nos nossos congressos, enfim. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente verbaliza muito e faz pouco. Né? Eu acho que a contextualização da realidade ela é importante. Isso é uma coisa que eu gostaria que a gente botasse mais dentro da nossa profissão, sabe, Débora? A gente está falando de Brasil. É um país que a gente sabe o quanto ele é, no geral, injusto com questões financeiras, com classe social, com remuneração. É um país de predominância capitalista. Não estou julgando aqui qual regime, né? Mas, assim, modelo econômico. Mas é assim que acontece. E aí a gente também não pode fechar os olhos que essas coisas ruins, elas existem, como você disse. Então, tem lugar que paga pouco, tem lugar que paga pouco. Tem lugar que se trabalha igual um condenado, tem lugar. Tem lugar que não obedece às leis, tem lugar que não obedece às leis, que você atende um número maior de pacientes. Tem lugar que você não tem voz ativa dentro da equipe. Tem lugar que você tem que cumprir um monte de regra. Tem lugar que você faz atribuições que não é do fisioterapeuta. Tem. Não dá para fechar os olhos para isso. Mas tem um monte de lugar que não se paga mal, que se paga relativamente bem. Tem um monte de lugar em que o fisioterapeuta é altamente respeitado e tem voz ativa dentro da equipe. Tem um monte de lugar que você trabalha dentro do que as regulamentações exigem ou até em condições melhores em relação de pacientes para o fisioterapeuta só. Tem lugar em que seu trabalho é indispensável, que você consegue fazer o que realmente é a atribuição do fisioterapeuta. Então, tem esse lugar. O problema maior seria se não existissem esses lugares. Ou se ele fosse assim, eu tenho um lugar no país que faz isso e nenhum outro lugar faz. Você é de São Paulo, eu não sou de São Paulo, né? Mas apesar de já ter morado aí, se você voltar 20, 30 anos, você falava, a pessoa precisa de uma consulta. Qualquer que fosse a área médica, o pessoal saía do Brasil inteiro para ir em São Paulo para fazer uma consulta médica, para um tratamento especializado. Hoje, você tem tratamento especializado em qualquer cidade, praticamente. Então, as coisas mudaram a ponto de que você tem bom serviço, você tem boas oportunidades de emprego. A nossa profissão, ela tem uma parte sólida. Só que o Brasil é muito grande e muito desigual. Então, eu acho que é por isso que, no final das contas, e aí não é uma crítica direta, mas a gente ouve mais a reclamação do que a satisfação.
Quando você está num lugar bom, que paga bem, que você tem autonomia, etc., ninguém fica, nossa, aqui é ótimo, o meu lugar é bacana. Ninguém faz isso, né? Muito pelo contrário, o pessoal às vezes até tem um pouco de medo de eu falar demais, o outro vem aqui no meu lugar e entra. Mas existem esses lugares. E aí eu acho que a questão da união da profissão, e você falou associação, sociedade, conselhos, a gente tem mil formas e entidades que são responsáveis por isso, elas permitem com que a gente leve o êxito, leve o sucesso, leve a receita do sucesso dos locais que deram certo e das pessoas que deram certo para as outras pessoas. Ô, Então, a Sancler, troca é fundamental para isso. e aí, é isso que eu fico pensando às vezes, sabe, a gente não faz o mínimo, assim, por muitas vezes, né, a gente estava falando: "Ah, tem associações, conselhos", às vezes as pessoas podem estar falando assim: "Ah, mas eu não quero estar ali". Tudo bem, mas existe é como se cada hospital, né, cada lugar fosse uma célula disso, né. Então, assim, a gente não tem, por muitas vezes, a gente fala: "Ah, a gente é desunido, a gente é desunido". Eu vivencio isso algumas vezes quando eu preciso, e a última foi recente. A gente é desunido, nossa classe é desunida. Aí quando você tem algum parente internado seu no hospital, por exemplo, e aí você fala: "Ai, quero falar com o fisioterapeuta", para dar uma sugestão, porque de repente você tem uma outra experiência com aquilo, é o primeiro a olhar e falar: "Não quero Não, vai falar". falar o que eu tenho que Não, vai fazer. dar exatamente. Aí você fala: "Bom, espera aí, então não dá para entender", né. Então, é isso, são as pequenas coisas que não você estava falando, né, tem lugares muito bons para se trabalhar, né, tem lugares onde você tem autonomia. Aí abre uma vaga, entra um fisioterapeuta que o fisioterapeuta não sabe falar, o fisioterapeuta não sabe o que está fazendo. Aí aquele lugar onde confiava no fisioterapeuta, né, onde os médicos confiavam, destrói tudo que tinha acontecido, né, que tinha sido E construído aí, ali. aí a própria equipe de físico vai tirar essa pessoa da jogada, e essa pessoa é a que vai propagar assim, mas aquele serviço é fechado. Não, não é que ele é fechado, é que ele está num nível que você precisa se adequar àquelas qualidades, àquelas características que ele exige de você. É a mesma coisa de eu pegar um jogador mediano, eu quero jogar no Barcelona. Sim, você tem que jogar no nível do Barcelona, querer você no time dele. Não tem espaço para todo mundo ser 100% de sucesso. Infelizmente, isso em qualquer profissão, em qualquer área. Então, você tem que estar no nível, porque senão depois sai, mas o teu serviço é fechado. Nossa, mas aquele outro trabalho ali, aquele profissional é porque ele faz uma coisa diferente. Mas tem alguma coisa que é comum a todos de sucesso. E isso a gente pode, algumas, né? A gente pode elencar aqui. Você deu exemplos, uma comunicação boa. Eu falei de outra coisa, um conhecimento técnico. Vamos falar de outra coisa, que é a mão, a experiência. Vamos falar de outra coisa, atualização. Vamos falar de outra coisa, trabalho em equipe. Então, tem várias características que fazem os profissionais de sucesso serem a referência que são. E aí, eu acho que é muito disso também, assim, é de você, uma criança de 10 anos que quer ser jogador de futebol, ele assiste um vídeo de um grande jogador, ele fica treinando aquelas habilidades do jogador, o drible, o passe, o chute, porque ele quer ser desenvolvido. E talvez, quando você se desconecta dos bons serviços, dos bons profissionais, você se distancia do que é a profissão de excelência, e aí você fala, pô, é tudo ruim, não presta, mas eu não quero fazer igual o que está sendo feito. Eu não estou falando que alguém faz certo e o outro faz errado, mas tem características que são treináveis, e eu acho uma das grandiosidades da nossa profissão. Isso tudo é passível de treinamento, de capacitação e etc., para você se tornar melhor. Então, esse aprendizado contínuo é algo que transforma as pessoas e coloca as pessoas numa outra prateleira da profissão. Agora sabe uma coisa que eu queria falar, você estava falando, eu pensei, né, que eu tenho visto muito, atualmente, assim, as pessoas que têm chegado na nossa profissão, né, e aí, às vezes, alunos de residência, enfim, pessoas novas, por muitas vezes elas não querem, aprender com a pessoa que está ali, né. E o que eu tenho visto, assim, é só, eh, só só tem valor, só presta, vamos dizer assim, o fisioterapeuta do Instagram X, né. E aí a pessoa que está ali na UTI, que quer te ensinar alguma coisa: "Ah, mas você tem Instagram? Você tem seguidores? Você não é Todos fulano, fulano seguidores. falou não sei o quê", né. Eu tenho ouvido muito isso, assim, de pessoas, entre aspas, tá gente, normais, do tipo,
é uma pessoa nova, né? Outro dia uma amiga minha falou isso, falou assim, entrou uma fisio nova, né? Aí ela falou assim, ela não sabia fazer tal coisa, e eu me ofereci para ensinar, porque tá tudo bem, ela tem só 1 ano de profissão, né? Então tá tudo bem ela não saber, né? Eu me ofereci para ajudá-la, para ensinar, mas eu acho que tem faltado um pouco isso, sabe? Da gente também entender que quem constrói a nossa profissão são as pessoas do dia a dia, né? A gente está no Instagram, né? A gente, né, vive aqui o podcast, enfim, né? Mas caramba, tem muita gente tão boa ou melhor que eu no dia a dia ali também, e que não tem Instagram, que não aparece, né? E parece que a gente esqueceu o valor que essas pessoas têm, né? E aí parece que só se valoriza hoje o que as pessoas do Instagram falam, né? E isso é uma perda, porque você deixa de aprender com a pessoa que está ali com você do seu lado, que é seu companheiro de plantão, né? Ou que é o seu professor, enfim, e que poderia te ensinar muita coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Com quem a gente está aprendendo, a gente já falou sobre isso também, assim, né? Então, é só porque eu lembrei com o que você comentou. Não, mas eu acho que é crucial isso que você está falando, e aí era uma coisa que eu tinha notado aqui que eu queria falar. Eu acho que é impossível uma pessoa que se formou em fisioterapia nos últimos 20, 25 anos, porque eu estou me incluindo aí nisso, né? Uma pessoa que se formou nos últimos, pode ser ontem ou há 20, 20 e poucos anos atrás, que ela não tenha ouvido falar sobre evidência científica, sobre artigos científicos, sobre como a ciência é dinâmica, de como as coisas mudam. Então, uma pessoa que não está tendo um crivo do que ela precisa correr atrás para estudar, para se tornar profissional melhor, é uma pessoa que está abandonando a evolução da sua profissão. É uma pessoa que está falando, não tem, Débora, é impossível eu falar hoje. É a mesma coisa que eu dizer assim, hoje você pode ser engenheiro sem saber mexer no computador. Cara, não existe isso, porque hoje a base da engenharia está dentro dos programas, etc. Você tem que entender todo o resto, mas você também tem que ter aquela habilidade. Então, você tem que saber que a ciência evolui, que a profissão evolui, e que você tem que estar correndo atrás e mudando junto com ela. E aí, isso me leva a um outro ponto, que eu queria que a gente discutisse aqui também, é o quão grandiosa a nossa profissão é hoje do ponto de vista de avanço científico, né, Débora? A gente tem muita coisa, a gente fala aqui, muita coisa para estudar, mas, caramba, a gente mudou um cenário, a gente deixou de ser uma profissão que brilhantemente começou com teorias plausíveis da fisiologia para ser uma ciência testada, com método, com evidência científica, que hoje, boa parte do que a gente faz, você consegue olhar e dizer assim, isso aqui está certo, isso aqui não, já temos resposta que isso não funciona, isso aqui só preciso clarear tal coisa. Então, hoje a gente tem uma profissão sólida do ponto de vista de desenvolvimento científico e líder em várias pesquisas. Eu ia trazer isso também, o quanto a nossa profissão, e falando da especialidade em terapia intensiva, né, evoluiu em termos de ciência, né? A gente hoje faz muita ciência, né? A gente produz muito dentro da fisioterapia. Hoje a gente tem vários fisioterapeutas, né, de peso dentro de publicações, enfim. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? E eu ia trazer por esse lado, esse tópico, desse desacoplamento, sabe? Entre como a nossa profissão hoje é tão robusta na ciência, e o quanto, às vezes, eu tenho a impressão de que lá na beira do leito a gente é simplista, é tecnicista, sabe? Assim, para mim, eu sinto um pouco desacoplado isso. Eu falo muito isso para os alunos, né? Eu falo, gente, vocês estão querendo me puxar aí para o aprendizado técnico e tudo mais, que é importante, mas veja, a ciência é muito robusta nessa área, né? Então, de novo, o Brasil é enorme, né? Mas às vezes eu fico um pouco frustrada com esse desacoplamento, assim, de falar, poxa, a gente tem crescido exponencialmente na ciência, e por outro lado, a gente ainda vê tanto fisioterapeuta querendo ou fazendo de uma forma tão tecnicista a nossa profissão, que definitivamente não é. Né? Exatamente. Eu acho que isso tem a ver com a formação, Débora. Me coloco aqui dentro desse pacote para assumir minha culpa. Eu acho que tem a ver com a formação. A gente ensina muito de uma maneira tecnicista uma ciência que ela não é tecnicista.
Então, no final das contas, o profissional sai, ele treinou, ele praticou, ele teve prova prática, ele fez em dupla, ele não sei o quê, mas a gente não despertou nele esse brilho pautado da evidência científica, mas despertou na parte tecnicista. Então, Mas eu acho que não é eu acho que só. tem um pouco disso. Não, não só, mas que tem um pouco disso Não, tem. eu ia falar que eu acho que não é só na formação básica, sabe? É na Ah, formação sim, na pós-graduação, é na residência. formação na residência, é na educação continuada dos hospitais e onde as pessoas mais se formam hoje, que é no Instagram, né? Que É, é isso, é técnico, né? Faça 3 vezes de não sei quanto que deu certo, né? simplista. E não se fala de raciocínio clínico, não se fala em tomada de decisão com várias camadas, né? É, eu tô me preparando para ir para o John Hopkins, né? E aí eu tô tendo que assistir, né, algumas aulas. E aí hoje eu estava assistindo uma aula que eu entrei, eu falei, sabe quando você até entra meio assim, vou ter que assistir essa aula. Porque o tema era assim, o papel da fisioterapia na UTI, né? Enfim, entrei para assistir e aí me chamou a atenção a maneira como ela trouxe, porque tem uma hora que ela traz em um slide assim, e ela fala assim, o que o fisioterapeuta na UTI precisa saber, né? Algumas coisas. E aí ela lista, assim, algumas coisas, e assim, era uma coisa que eu já sabia, mas sabe quando tinha assim um negócio? Porque tem lá, né? É, é, ela coloca lá, né? Por exemplo, linhas e tubos, farmacologia dos remédios, como isso interage com o exercício que você está fazendo. Tem que saber de eventos adversos, né? Tem que saber coletar histórias. Muito E além aí do que a gente imagina às vezes, né? e ela vai falando. Sabe quando você fala assim, caraca, olha que coisa, né? É muita coisa, são muitas camadas de informação, de aprendizado, né? De coisas que juntas vão levar a gente a atender o paciente, né? O fazer ali com o paciente, né? Ele está numa ponta de muitas camadas antes, né? Onde ela até brinca e fala, o atendimento do fisioterapeuta começa do lado de fora do leito, né? E ela fala, é você olhando se aquele paciente está conversando, se não está conversando, se ele está com a família, se ele está Para agitado, chegar, né, né? percebendo tudo. E aí, só que assim, foi uma informação tão básica, né? Mas me parou assim, gente, são muitas camadas. A nossa atuação ela é muito profunda, né? Mas infelizmente, por muitas vezes, a maioria das pessoas querem ficar no raso, né? De essa pressão arterial. Pode fazer exercício ou não pode. Por isso que eu tenho um problema sério com o Instagram, que de vez em quando eu sumo também, né? Porque eu falo, gente, quando uma pessoa me faz uma pergunta dessa, tá tudo bem fazer, né? Principalmente quando vem de recém-formados, a minha vontade é de falar assim, você quer me ligar pra gente conversar? É Porque mais assim, profundo, né? eu não consigo, entendeu? E Para se mim você é super responder só mais. depende, a pessoa vai falar, você não sabe de nada, você não consegue resolver meu problema. Exatamente. Então, assim, o que eu acho hoje é isso, a nossa profissão, ela foi, sabe, evoluindo a tal ponto da gente ter base sólida e um aprofundamento e um nível de expertise, né, que você tem esse nível, né, de proficiência, assim, né, básico, um pouco mais avançado, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E eu acho que as pessoas não entenderam ainda, sabe? Em relação a isso, assim, que a gente cresceu tanto nesse aspecto de conhecimento e ciência, que hoje a gente tem vários níveis de conhecimento e que as pessoas precisam ir avançando nesses níveis, né? Sabe que às vezes eu sou um pouco radical nessa conversa, que eu falo até com os alunos ou com colegas profissionais também, o pessoal fala, mas isso, isso. Eu falo, para mim isso não é fisioterapia. Então, o negócio é tão mecânico, é tão técnico, é tão simples, é tão raso, que eu não vejo como fisioterapia. Eu sempre digo assim, imagina você estudar 5 anos, você fazer uma pós-graduação, você fazer uma residência, para imaginar que, sei lá, que levantar um braço resolve todos os problemas da vida de um paciente, que respirar fundo vai resolver as complicações de uma cirurgia cardíaca de grande porte.
Então, é tão simplista que me parece óbvio imaginar que aquilo ali não é a minha profissão. Não me... Ah, mas a pessoa tem o título. Sim, isso é outra história. Ela tem o título é outra coisa. Ela cumpriu 5 anos e isso ela fez muito bem, porque senão ela não conseguiu o diploma dela. Agora, o que ela faz no dia a dia é o famoso não me representa quando a pessoa está nesse nível de superficialidade. Eu acho que talvez algumas pessoas não consigam reconhecer a magnitude e a grandeza da profissão, da fisioterapia, mais especificamente da fisioterapia na UTI. Né? Tipo, a E aí, pessoa fica perdida ali no meio do caminho, ela fala, não, eu não sou isso tudo aqui, então eu vou ficar aqui quietinho e eu sou isso. Pô, mas você está aqui, você tem essa possibilidade. Uma vez um aluno me perguntou assim, professor, mas é o que você faz lá na UTI? Em que horas o fisioterapeuta age? Eu falo, em todas. Em todas, você faz parte de praticamente todas as decisões da UTI, assim como os outros profissionais também. Então, eu não sou um mero tecnicista, eu não estou falando dos técnicos, estou falando mero profissional que entra com estudo para apertar um botão ou para fazer um procedimento. Eu participo desse raciocínio de todas as tomadas de decisão. Ah, mas você não prescreve? Não, mas eu posso estar discutindo uma medicação. Ah, mas você não faz tal coisa, mas eu posso estar discutindo tal coisa, porque no final das contas eu preciso entender que elas vão se conectar. E os resultados do meu trabalho dependem dessa conexão. Então, acho que quando você entende isso, isso me abriu assim. Quando eu entendi isso dentro da terapia intensiva, eu me senti um profissional extremamente importante e comecei a agir de acordo com a importância que eu acreditava que a gente tinha, e acredito até hoje. Né? Então, eu acho que mas isso é importante. Mas assim, é que aí a gente entra em outras camadas também, né? Porque quando você vai falando disso, por exemplo, de como você faz, isso não tem só a ver com fisioterapia, né? Tem a ver com o modo como você enxerga o mundo, tem a ver com a sua vontade de aprender, com o quanto você lê de outras coisas, com o quanto você quer criar, né? Porque, por exemplo, né? Eu sempre falo isso para os meus filhos. Quando você quer criar raciocínio, por exemplo, não é só sobre aquilo que você está estudando, né? É sobre sua capacidade de ter senso crítico e tudo mais. E isso vem por outras, né? Por a gente se expandir, né? Enfim, então acho que tem isso. Mas eu queria falar que a gente está quase acabando. Eu queria fazer uma troca aqui muito rápida, assim, do que você acha que a gente vem acertando e o que a gente vem errando ainda na nossa profissão, né? Então, vou te falar algumas coisas que eu acho, assim. Acho que uma coisa que a gente vem acertando muito, e a gente acabou de falar, é na área de pesquisa. Eu acho que a gente vem acertando muito em ciência, assim, a gente está crescendo demais, a gente está estudando o que precisa ser estudado, a gente está investindo, né, em pesquisas boas, de qualidade, então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem acertado muito na nossa profissão, assim, apesar de a gente ver também, e é isso, né, gente, de novo, tudo caminha conforme o país anda, as coisas acontecem, né? A gente tem Velocidades e visto momentos em gerações diferentes. a gente tem visto uma certa dificuldade, por exemplo, né, em conseguir, às vezes, aluno de mestrado, de doutorado, de gente que entenda que para fazer boa pesquisa você rala mesmo, né? Você coleta bastante. Outro dia tinha uma pessoa estava me reclamando, é cansativo, ter que coletar. Eu falei, gente, foi assim que eu fiz meu mestrado, foi assim que eu fiz meu doutorado, todo Ninguém nunca dia lá na prometeu que UTI seria fácil. coletando, né? Então, também tem um certo desacoplamento aí, mas enfim. Mas também tenho visto muita gente boa, assim, a fim de não, vamos trabalhar, vamos pesquisar. E, de novo, alguém pode estar pensando, mas é porque as bolsas de mestrado, doutorado estão desatualizadas. Gente, aí é isso, né? Sempre vai ter alguma coisa. Mas eu acho que a gente está acertando muito na parte de pesquisa. Uma coisa que a gente está acertando muito, eu acho que é ir para esse lado assim, de discutir raciocínio clínico, prescrição, tomada de decisão, coisas que a gente saiu de discussões muito rasas para discussões muito profundas. Uma coisa que eu acho que a gente tem errado um pouco é a ideia de autonomia profissional. Acho que a gente tem feito uma certa confusão, assim, do que é autonomia para uma coisa de não trabalhar em equipe, sabe? Achar que para ter Passo e pronto, autonomia, né? só eu faço, né, o que eu decidi da minha profissão, né, eu que entendo de fisioterapia, então eu decido sozinho, eu faço sozinho, né, a gente tem achado que isso é autonomia, e para mim isso não é autonomia,
né? Isso é sair de um trabalho em equipe para fazer birra, para ser uma criança ali gritando pelo seu espaço. Para mim, a autonomia envolve características como o gerenciamento das nossas emoções, o senso crítico, capacidade de comunicação e tudo mais. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem errado, assim, gritando por uma autonomia que, na minha opinião, não é autonomia, e aí a gente tem fugido um pouco desse trabalho em equipe. Vocês têm alguma coisa para falar? Tem. Eu acho que a gente tem caminhado muito bem, eu acho que a gente anda acertando muito no papel do fisioterapeuta. Eu acho que cada vez mais, pelo meu tempo de experiência, eu consegui ver essas duas facetas mudando bastante. E hoje o fisioterapeuta que vai para a UTI, seja o que está começando agora, ou que está saindo da faculdade, ou que já está há um certo tempo, a gente tem uma ideia muito mais clara de qual é o papel do fisioterapeuta, a importância da reabilitação. Eu acho que isso é algo que a gente vem, assim, decolando no acerto cada vez mais e sendo mais específicos para entregar melhor resultado. Outra coisa que eu acho bem interessante é o papel do fisioterapeuta, principalmente voltado às habilidades não técnicas, às soft skills. Então, eu acho que os fisioterapeutas hoje eles são líderes em unidades, líderes no dia a dia, no manejo do paciente, na decisão que se toma. Então, os fisioterapeutas têm entendido qual é o papel deles. Eu acho que a gente também vem acertando nisso, sabe, Débora? E é tudo que a gente discutiu aqui esse episódio inteiro. Ah, mas tem muito lugar que não funciona assim, mas tem muito lugar que isso tem funcionado bem e tem sido exemplo para que outras pessoas e outros lugares possam aceitar. Então, assim, às vezes tem um bom fisioterapeuta que tem esse papel de um bom posicionamento dentro da unidade, os profissionais de outras profissões que trabalham ali vão buscar isso em outros serviços também, com os outros profissionais, e jogam, sobe o sarrafo e joga a responsabilidade. Então, eu acho que a gente tem que acertado muito no papel do fisioterapeuta na reabilitação e temos acertado muito no posicionamento do fisioterapeuta dentro da equipe de uma maneira geral. Eu acho que a gente tem caminhado para isso. Mas concordo com você que na autonomia ainda é um erro muito grande na autonomia, de querer que as coisas aconteçam e que eu possa fazer o que, por ser fisioterapeuta, o que eu julgue. Eu acho que quanto mais você trabalha em equipe, você entende que a autonomia é menos isolada. A autonomia é mais uma conquista do que algo que vem ali já implícito pelo que você é. Eu acho que esse é um caminho que a gente vem errando muito. Um outro caminho que a gente vem errando, eu acho que é nivelar todo mundo igual. É tipo assim, eu quero o mesmo salário para todo mundo e etc. Eu acho que a gente tem que considerar e contextualizar os cenários, para que assim a gente possa buscar uma equidade e buscar desenvolver onde precisa ser desenvolvido e dar como exemplo onde está melhor desenvolvido. Então, eu acho que a ideia de que todo fisioterapeuta é igual é uma coisa errada. E outra coisa que eu acho que a gente vem errando são os fisioterapeutas de hoje acharem que quanto mais coisas você fizer ao mesmo tempo, melhor é. Então a gente tem visto isso, né? Bota em cima de uma bola, de cabeça para baixo, enfia um negócio na boca, vira de. Não, não é isso. A fisioterapia não é isso. A fisioterapia, ela é diferente. Você fazer mais coisas não quer dizer que é melhor a sua intervenção, não quer dizer que é melhor o seu cuidado. Muito pelo contrário. O mais tem que ser em coisas implícitas, na forma de lidar com o paciente, na forma como você estuda, na forma como você elege as intervenções mais adequadas para o seu paciente. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente tem errado. E esse aí, o Instagram que você estava citando, tem bombado, né? Quanto mais coisa, melhor. Quanto mais complexo for o que você mostra, parece que você é uma pessoa tem mais habilidade. É tipo dirigir um carro. Nossa, se eu der um cavalinho de pau aqui, estacionar assim de ré na baliza, eu sou o menor piloto. Na verdade, eu preciso ir para o meu trabalho, voltar, para a escola do meu filho, voltar. E aí, você consegue fazer isso? Então, você é um ótimo piloto. Então, tem isso. E outra coisa que erra sempre é o Crocs. Aí é um erro absurdo, que isso aí não tinha na minha época, quando eu formei, hoje em dia tem. Mas eu acho que vale a gente pensar, né, que se a gente olhar a história da humanidade, ela é assim, né? A gente sai de um extremo, e aí, como a gente quer sair daquele extremo, a gente para outro extremo, né? Vou fazer tudo, o fisioterapeuta não fica parado, eu sou profissional e tal, né? E aí, eu acho que é isso, né? Cabe a gente aí tentando sempre, né, balancear todas essas coisas, né? Então acho que é isso, assim, o que eu tenho muito para dizer, eu acho que é essa coisa de
assim, a gente sempre fala aqui, né, esse lugar de reclamação, ele não resolve muito, né, a gente precisa ir buscar soluções, né, eu acho que é a frase que eu mais tenho falado para os meus filhos nesses últimos dias, assim, né, não adianta só apontar os problemas, quais são as soluções, né, o que que a gente está fazendo para resolver isso. Então, acho que é isso, assim, né, a gente tem visto conversas muito legais em congressos, né? A gente sabe, por exemplo, né, que tem gestores muito, muito bons, né, indo atrás de se capacitar muito, de melhorar o seu serviço. Talvez você esteja pensando, ai, mas o meu é péssimo. Pois é, mas assim, então, será que a gente não precisa ir atrás, né, desses que são bons, dos lugares que são bons, conviver com pessoas boas? Porque é assim que a gente, né, olha o mundo, é aquela figura clássica, né, daquelas duas pessoas andando no trem e uma tá olhando para a parte que passa na montanha, né, e achando a paisagem horrível, e a outra tá olhando para a parte que é aberta, né, e achando a paisagem linda. Então, Maravilhoso, assim, né? né, a gente precisa se mexer, né? A gente fala tanto que os pacientes precisam se mexer, a gente precisa se mexer também, né? E se mexer é isso, assim, buscar o que você não está satisfeito, conversa com outras pessoas, expande seu horizonte, sabe? A gente tem visto tanta coisa legal, mas óbvio, a gente não está fechando os olhos para as coisas difíceis e ruins que a gente ainda tem na nossa profissão. A gente só está tentando buscar soluções, buscar os caminhos que são possíveis, né? Acho que é isso. Da minha parte, feliz dia do fisioterapeuta para todo mundo, né? E que o ano que vem a gente possa estar aqui de novo, né? Com outros avanços, com outros problemas, porque, gente, é assim também que a roda foi inventada, que as coisas são inventadas e que a gente progride na vida, né? Com problemas, porque aí a gente tem que achar soluções, né? Busca soluções, exatamente. Que a gente possa estar aqui no ano que vem discutindo e falando, lembra daquilo? Cara, isso já melhorou, né? Ou isso aqui a gente está caminhando melhor, ou não. Eu também queria desejar um feliz dia a todos os fisioterapeutas, a todas as fisioterapeutas que exercem com maestria, né, esse trabalho tão grandioso. Eu queria, do fundo do meu coração, que todos nós entendêssemos o real impacto que a gente tem para a sociedade, o tamanho da nossa profissão. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente talvez tenha um zelo maior no agir como fisioterapeuta. E eu queria reforçar que eu sou muito feliz de ser fisioterapeuta e eu sou muito feliz de estar aqui no podcast, Débora. Eu acho que a gente já é o terceiro? 22, 23, 24, 25. O quarto dia do fisioterapeuta que a gente comemora? Acho que não, né? Acho que é o É o terceiro. É o quarto quarto? dia de 2022, 2023, 2024, 2025. É o quarto dia do fisioterapeuta que a gente passa por aqui. E, assim, eu acho que uma das coisas que nos move, a gente fala muito isso aqui no podcast, é isso, é contribuir de alguma maneira. Então, convidar todo mundo que está acompanhando a gente para fazer parte desse movimento. Vamos discutir mais, vamos ser menos simplistas, vamos aprofundar, vamos raciocinar, vamos fazer reflexão, porque todo mundo cresce. A nossa profissão, a fisioterapia, cresce, a nossa especialidade de fisioterapia e terapia intensiva cresce. Então, fica o convite aí para todo mundo fazer esse movimento junto com a gente. Isso aí. E a gente se Tá vê a semana que bom? vem. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, Físios. Muito obrigado. Olha, gente.